Boa noite, pessoal. Compartilhando aqui. Então, hoje, o nosso tema de hoje vai ser como a reserva cognitiva ajuda o cérebro a responder à COVID. Eu vou até escrever aqui o nosso tema aqui, como a reserva cognitiva ajuda a responder à COVID-19. Bom, gente, só um minutinho. Bom, o tema de hoje, então, é em relação a como a reserva cognitiva ajuda a responder à COVID-19. A gente vai falar um pouquinho de como o nosso cérebro ele responde, né? Na verdade, nós estamos na Semana Mundial do Cérebro e a gente vai falar um pouquinho de como o nosso cérebro ele responde à COVID-19, como a gente pode perceber os efeitos disso na nossa mente. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? O Lucas ele vai dar mais detalhes para a gente sobre como funciona. Ele vai falar um pouquinho sobre a reserva cognitiva e como isso funciona em relação ao nosso cérebro. Tá? Pode começar, Lucas. Bacana. Bom, pessoal, boa noite aí para vocês que estão acompanhando, né? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas. Eu trabalho no Supera, né? Sou educador, coordenador pedagógico, sou psicólogo também. Faço parte dessa equipe, desse método aí, né, há algum tempo. E é legal dizer sobre isso agora, porque junto com a pandemia, né, com esses últimos acontecimentos, estão acontecendo vários estudos que dizem respeito tanto ao tratamento da doença em si, ao diagnóstico e tratamento, mas também que dizem respeito às outras questões que a doença, né, que o efeito da doença alcança, né? E aí chegamos aí a um estudo que foi publicado que acompanhou alguns pacientes que foram acometidos pela Covid e percebeu que houve um declínio cognitivo nessas pessoas que foram acometidas pela doença da Covid. Mas acho também que é pertinente, além de focar nessa questão só da Covid, das pessoas que são acometidas pela Covid, acho que a gente tem que ver também um aspecto social daquelas pessoas que não foram atingidas diretamente, né, mas que, de certa forma, sentiram aí a sombra desse mal aí que assola todo o mundo, né, global. Então, vamos lá. Quando a gente fala aí de uma... Vamos começar pelos conceitos, né, para deixar isso aqui mais leve, um pouco mais simplificado. Então, quando a gente fala de cognição, nada mais é do que o funcionamento do cérebro. Então, cognição é como o nosso cérebro processa as informações, como o nosso cérebro aprende, né? Como o nosso cérebro convive aí nos meios a que nós participamos, nos meios sociais, intelectuais, enfim, onde você esteja. Então, esse funcionamento do cérebro, ele é muito estudado há muitos e muitos anos, por uma ciência específica que se chama neurociência, né? O estudo específico do cérebro e suas relações aí. E o que acontece? Quando a gente fala, então, desse funcionamento cerebral, a gente está dizendo de a forma com que o cérebro se porta frente às determinadas questões que aparecem. E tendo em vista a COVID agora, a gente observa que, a COVID, ela atinge tanto a pessoa que foi acometida diretamente pela doença, quanto aquelas pessoas que não foram acometidas diretamente. Eu vou tratar um pouco das duas aqui. Primeiro, aquelas pessoas que foram acometidas diretamente, já existe um estudo que foi feito na Universidade de São Paulo, tem até o nome do doutor que eu estudo, só que eu não me lembro agora de cabeça o nome dele. Mas, enfim, depois a gente pode estar conversando sobre isso. E ele percebeu que as pessoas tiveram um declínio cognitivo. Então, lembra que eu falei que a cognição é o funcionamento do nosso cérebro? Então, teve uma diminuição na capacidade de funcionamento do cérebro.
Quando eu falo assim, eu estou falando do quê? Declínio de memória, declínio de atenção, a pessoa fica mais dispersa, né? Demora para sacar algumas coisas, para pegar alguma coisa que está acontecendo aí ao seu redor, não consegue lembrar com facilidade de algumas coisas que aconteceram, seja a longo ou a curto prazo. Por quê? O problema da Covid é uma doença respiratória. E nós, seres humanos, precisamos de oxigênio não só para os pulmões, para o corpo todo. Então, quando você tem um declínio respiratório, falta oxigenação no cérebro também, né? E aí você tem perdas diretas com isso, certo? Isso é para quem atinge de forma direta. Então, eu poderia ficar falando aqui sobre cérebro aqui um tempão, mas eu quero ficar assim mais por essa parte por cima mesmo e entrar mais nos conceitos da reserva cognitiva agorinha. As pessoas que não foram atingidas diretamente e que foram atingidas indiretamente são aquelas pessoas que às vezes aí perderam o emprego, estão passando por algumas dificuldades, ou mesmo estão passando pelas questões aí de nervosismo e ansiedade frente à insegurança, à incerteza do que é que vai ser de um futuro, não consegue fazer um planejamento específico, não consegue organizar o seu tempo, ou então mesmo pensar aí, poxa vida, como que vai ser semana que vem? Isso que eu estou planejando não der certo. Houve uma quebra de rotina, né? E nós não conseguimos definir uma nova rotina ainda. Por quê? Ao passo que você acha que a coisa está melhorando, vai começar a engrenar, vem lockdown, vem toque de recolher, vem segunda onda, terceira onda, né? Você liga a TV, aquilo tudo. Então é uma enxurrada de informação e dá para nós essa sensação de impotência, de não movimento. Mas será que é isso mesmo? Como que a gente consegue lidar com isso? Lembra que eu falei ali no comecinho que a questão da cognição diz respeito ao funcionamento do cérebro? Nós temos que enfrentar, né, essas situações da melhor maneira e, se possível, da maneira mais leve possível. E aí que entra a questão da reserva cognitiva. Então, quando eu falei que o funcionamento do cérebro diz respeito à sua capacidade de aprendizado, à sua capacidade de memorização, à sua capacidade de resolução de problemas, né? Quer dizer que você, durante um determinado tempo, quando estava tudo sob controle, você manteve o seu cérebro em funcionamento e sendo estimulado. Quando eu falo sendo estimulado, é colocando a cabeça para trabalhar mesmo, né? Quebrando cabeça, tendo ideias, buscando soluções, você não parou, você continuou em movimento. Quando chega aquele momento mais difícil, você consegue, opa, peraí, calma, vou pensar, vou resolver isso aqui com tranquilidade, vou passar por isso. Por isso que se chama reserva. Por quê? Quando você tinha a possibilidade de ter um equilíbrio, você produzia a mais, né? Você exercitava a mais o seu cérebro, você promovia situações que você conseguia ter e sobrar reserva cognitiva. E aí, quando você precisa dela, que é quando o quê? Quando você fica nervoso, quando você fica buscando uma nova saída, quando você precisa ter novas ideias, você tem que recorrer a esse lugar. O que acontece? Quando nós não temos o hábito de criar uma reserva cognitiva, Lucas, como que eu crio uma reserva cognitiva? Vamos lá. Vou falar de outro termo que nós usamos muito aí na questão da neurociência, da neuroeducação. Quando você fala no termo zona de conforto, o que você pensa? O que vocês pensam se eu falar para vocês? Zona de conforto. Eu não sei se é contemporâneo, mas eu vou usar um exemplo bem prático. Você tem a sua televisão aí na sua casa. Hoje todas as televisões já têm o controlinho remoto. É controle, é celular, é tal, né? Pensar que há um tempo atrás não era assim. Se você quisesse assistir outra coisa, levanta do sofá, vai lá, troca o canal da sua TV, senta no sofá novamente, né? E todas as vezes você tinha que fazer esse movimento. Então você fazia o quê? Você tinha esse trabalho de ir lá e de fazer esse movimento. Quando surge o controle remoto, você fica ali sentado e tem a sua opção aí de trocar de canal, de série, seja lá o que você esteja acompanhando, pelo controle. Você deixou de fazer um movimento.
E o seu cérebro, ele vai se acostumar com isso. Porque já ouviu aquele estado que o pessoal fala que nós nos acostumamos com o que é bom, com o que é fácil, com o que é simples? Você, ó, ô, conforto, ó, maravilha. E aí você se acostuma com isso. Tanto é que um certo dia você vai pegar o controle lá do seu aparelho de televisão, vai apertar, ele não vai funcionar, você vai começar a dar tapa nele. Funciona. Você dá tapa, você tira a pilha, muda de lugar, né? Você chama o seu sobrinho que está na sua casa, vai lá, troca de canal para mim, ó, pega uma pilha na gaveta, mas você não levanta do sofá, né? Por quê? Porque vai dar trabalho, porque vai ser cansativo, porque você não está mais habituado a fazer isso. Então, o que é a reserva cognitiva? A reserva cognitiva, ela funciona da seguinte maneira. Você geralmente faz alguma coisa muito bem. Então, todo mundo que está acompanhando a gente aqui agora deve saber fazer alguma coisa, seja no que diz respeito à profissão, a estudo, enfim. Fazer um bolo, né? Alguma coisa desse sentido. Você deve saber fazer muito bem, andar de bike, skate, patins, enfim. Você é fera nisso. Tanto é que você já praticou tanto, já está tão tranquilo com isso que nem faz esforço para ser bom ou boa nisso mais. Significa que o seu cérebro já chegou num ponto que não faz tanto esforço para aprender. E aí o que acontece? Você, mesmo sendo ótimo ou ótima no que você faz, você descansa. E é aí que está a armadilha. Quando você é boa demais em alguma coisa que você faz, tente melhorar, tente competir. Qual que é o objetivo, por exemplo, de você fazer um esporte e você não competir às vezes? Porque você não consegue medir como está a sua evolução. Né? Às vezes você compete com você mesmo, né? Vou fazer uma corrida, vou lá no Parque das Águas correr, faço aquele percurso lá em tantos minutos. Semana que vem tem que diminuir esse tempo. Semana que vem tem que diminuir esse tempo. Né, se fosse verdade, para mim ia ser bom. Estou precisando perder uns quilinhos. Mas, enfim. Então, todas as vezes, você quer se superar. E você vai ficar muito bom nisso. Só que enquanto você faz isso, outras coisas estão ficando para trás. Estão ficando de lado. E aí, quando você for pegar... não, só dando essa questão do quando se fala, né, da zona de conforto, né? O nome diz muito o que isso quer dizer, né? Quando a gente está nessa zona de conforto, o cérebro ele vai impor aquilo que a gente já está acostumado a fazer, porque já tem um caminho ali gravado, já tem uma coisa que já sabe onde começa, onde termina. Ele faz de tudo para fazer aquilo que você já está acostumado, né? Se você chega em casa depois do trabalho e senta no sofá a noite toda, só levanta para tomar banho para dormir, é isso que vai querer todos os dias, todos os dias. Isso não vai oferecer o desafio, né? Que vai ser essa maneira de a gente criar essa reserva cognitiva. Então, é uma coisa muito desafiadora você sair desse campo aí, porque é gostoso mesmo você ficar nessa, é gostoso você fazer o que está acostumado, é gostoso não fazer nada de diferente, né? Então, o cérebro ele vai querer sempre forçar mesmo que a gente fique nesse ciclo. Eu sempre brinco com os alunos e falo assim, gente, nosso cérebro é muito mala, né? E por que eu estou usando o exemplo do que a gente é bom, Jefferson? Porque, às vezes, a zona de conforto não diz só de uma coisa que você deixou de fazer. Não é porque, às vezes, a pessoa é muito boa em alguma coisa que ela não faz esforço para fazer aquilo mais. E ela, né? E aí, o que acontece? A reserva cognitiva, então... nada mais é do que, olha, você tá bom no que você faz? Então tenta investir agora um tempinho a mais naquilo que dá trabalho. Mas aquilo é chato, aquilo é cansativo. É isso que você precisa fazer. Por quê? Porque vai te dar um cansaço, mas que, na verdade, é um cansaço por conta de produção, de esforço mesmo. E como isso funciona no nosso cérebro? O nosso cérebro ele tem uma conexão incrível, que as conexões são as conexões neuronais, né? Nós milhares de neurônios aí que se comunicam. É que a gente consegue criar novos caminhos, novas saídas, novas respostas para as questões que às vezes são as mesmas. Pensar de formas diferentes. Eu gosto de usar um exemplo muito legal de prática mesmo, sabe? Dos caminhos que o nosso cérebro cria, pelo seguinte... acredito que todos nós aqui já vimos, ou ouvimos dizer, ou conhecemos uma pessoa que teve, por exemplo, um AVC.
Um acidente vascular cerebral, onde a pessoa, às vezes, perde parte do movimento de um lado, né, nesse sentido. Percebem que com a fisioterapia, com o tratamento, a pessoa começa a ter esse movimento de novo, começa a recuperar esse movimento, muitas vezes não consegue, na maioria das vezes, não consegue voltar 100%. Mas o que era totalmente parado, volta em partes. Por que isso acontece? Porque o nosso cérebro, ele teve uma perda, por exemplo, se uma pessoa teve uma AVC, ela teve uma perda, mas o cérebro ele cria um atalho. Ele cria novos caminhos para que consiga ter aquele movimento, retornar àquela fala, por exemplo. Então, nesse sentido, o nosso cérebro ele consegue, sim, criar novos caminhos. E quando você faz algo que te dá trabalho, quando você pensa de maneira diferente, quando você sai da zona de conforto, você está deixando o seu cérebro já pré-estruturado para que, se caso algo aconteça e você tenha uma perda cognitiva, a sua recuperação seja muito mais rápida. Até a própria questão da neurodegeneração, né? Nós, seres humanos, com o tempo, vamos perdendo células, né? E também com o cérebro não é diferente. O cérebro, com o tempo, vai perdendo células, né? E a gente precisa fazer o quê? Trabalhar para que essa perda não seja muito abrupta, ou mínima possível, né? E aí tem vários estudos aí que eu poderia falar horas sobre isso aqui, mas resumindo, que mostram que se a gente manter o cérebro ativo, a gente consegue sim ter bons resultados a longo prazo aí, né? E uma coisa bem interessante, né, a gente ressaltar, é que justamente igual você falou ali da fisioterapia, que tudo se encontra no cérebro, né? Até o movimento do dedinho do pé, ele vai precisar de um comando que vai vir do seu cérebro para poder movimentar esse dedinho do pé, né? E às vezes esse caminho ele é interrompido, seja por um AVC ou por algumas outras consequências que acontecem na vida da gente. E o fato do cérebro ser tão impressionante que aquilo que cuidava daquele meu dedinho do pé deixou de funcionar por algum motivo, uma outra parte que não foi necessariamente criada para isso, ele vai dar um jeito, ele vai se desdobrar ali para performar uma tarefa que primariamente não era para ele, né? Então, assim, é muito interessante de como a gente pode trabalhar essa reserva cognitiva de maneira muito positiva para várias coisas, né? Por mais que a gente hoje esteja falando de um assunto direcionado para a Covid-19, que é o tema de hoje, né? Só tem vantagens em se ter uma reserva cognitiva. Isso, exato. A gente, inclusive, já teve a oportunidade, assim, de conhecer, né, pessoas que tiveram e que aí procuraram a gente, que já relatou, falou, olha, parece que eu fiquei meio baqueada, uma aluna meio baqueada, não tô legal, a memória não ficou assim, tal, o que eu posso fazer? A gente começa a trabalhar isso. E você percebe que essas pessoas que já eram mais ativas, já tinham essa movimentação anterior à doença, a própria recuperação dela é mais rápida do que aquelas pessoas que não tinham o hábito de ter esse exercício, né, de criar essa reserva cognitiva. Eu tenho, por exemplo, nós temos aí o conhecimento de práticas, né? Que acontece? Quando entrou a questão da pandemia e começamos aulas online, teve alguns alunos que se afastaram e pararam, né, de fazer o trabalho aí com a gente aqui no Supera, parou de estudar, e depois de um ano volta. Aí volta, assim, com uma perda, assim, que você fala, poxa vida, como que pode, né? Como que o nosso cérebro, se você parar, ele baixa mesmo, ele para, ele desestimulou, ele vai lá embaixo. Só que quando esse aluno volta e fala assim, eu não lembro como que faz isso, tal, e você percebe que o trabalho que você tem de lembrar isso com ele é bem mais rápido do que aqueles que já não tinham tanta facilidade, que já não tinham tanta prática com desafios diferentes. Então, a reserva cognitiva, ela é importante você investir nisso, você pensar nisso como saúde, como qualidade de vida, né? Porque assim como a gente faz hoje um exercício físico, por exemplo, quando você
se preocupa aí, olha, preciso fazer uma caminhada, preciso fazer uma academia, preciso praticar um esporte, né? Você está pensando em dois pontos, na situação que você está agora e como você quer estar no futuro, né? Então, isso você deve pensar para o seu cérebro também, para a sua saúde mental de maneira geral, a qualidade de vida, porque como você está agora, como você quer estar no futuro. E como que esses fatores, por exemplo, a Covid aí, eles são muito determinantes na nossa saúde mental, na nossa qualidade de vida. Então, a forma que você vai enfrentar isso vai fazer, sim, muita diferença, né? Então, investir na questão da reserva cognitiva é importante tanto para o agora quanto para o seu futuro. Porque se você teria uma neurodegeneração, né, uma perda neuronal de um volume X, você consegue diminuir isso com essa prática. Quem sabe você consegue nivelar por muito tempo aí. E é claro, né, isso vem através da ginástica cerebral, isso vem através de atividades diferentes. E é importante se dizer que a gente não vê esse caminho por um viés só, né, Jefferson? Então, assim, são várias coisas. A pessoa ela precisa cuidar, sim, do cérebro, mas ela precisa, sim, cuidar do corpo, ela precisa, sim, ter a questão do lazer, ela precisa, sim, ter uma questão de uma boa relação na família, com os amigos, no trabalho. Então, isso tudo conta, né? E a reserva cognitiva, ela vai influenciar nisso tudo, na forma que ela vai enfrentar essas relações. Exato. É isso. Isso aí. E assim, a maneira como a gente fala, né, sempre foi muito abordado como cuidar do corpo, como cuidar. E hoje em dia está muito em alta essa questão de saúde mental, de como cuidar da mente. E justamente é isso. A reserva cognitiva é você trabalhar mais uma parte do seu corpo, né, uma das mais importantes, que é o seu cérebro. Que hoje a gente percebe que tudo está envolvido no seu cérebro. Até a sua vontade de ir para academia também vem do seu cérebro, né? Não tem essa de o corpo, tudo tá ali envolvido nessa situação. Então, quando a gente fala de reserva cognitiva em relação ao Covid-19, é porque tudo é muito incerto ainda, né? Cada pessoa tem uma sequela diferente, cada pessoa tem uma situação diferente, mas o que a gente já sabe, o que nós temos certeza é que quanto mais reserva cognitiva você tiver, quanto mais cuidados com o seu cérebro você tiver, melhor você vai sair dessa situação, né? Você vai se recuperar mais rápido, você vai ter menos chances de ter falhas maiores, né? Porque as pessoas elas têm todos os tipos de sequelas que a gente já ouviu falar, né? Em questão de esquecimento, de falta de atenção, entre outras coisas. Então, quanto mais você trabalha isso, melhores são os resultados em relação seja a Covid-19 ou qualquer outra coisas que possam acometer o seu cérebro daqui para frente. Isso. Você falou uma coisa importante, porque assim, a reserva cognitiva, a gente não pode pensar ela só nessa questão de reserva, de vou deixar guardado para quando eu precisar. Não, se você está praticando, as suas respostas imediatas vão mudando. Então, uma pergunta que você tem que, pensa rápido, né? Responde rápido isso aí para mim. Né? E a pessoa tem que, poxa vida, e agora, e agora? Essa velocidade de processamento vai mudar quando você está trabalhando sua reserva cognitiva. Sua capacidade de memorização de aprendizado vai mudar muito também. Eu achei uma coisa importante, na última live que nós fizemos aí, que foi com o Carlos, né? Excelente, grande abraço aí para o Carlos. Que está falando da questão da saúde mental, a gente precisa parar de ficar dualizando saúde como ausência de doença. Não é porque uma pessoa não é doente que ela é saudável. Saúde não é contrário de doença, né? Então tem que entender isso. Às vezes uma pessoa não tem uma doença, mas ela não está legal, não está fazendo um processo bacana, não está se sentindo bem. Isso não é manifesto em maneira patológica nenhuma, mas ela não consegue entender. Então, saúde mental, pessoal, não é ausência de doença. Saúde mental é pensar em qualidade de vida. É pensar em uma forma de viver que você se sinta bem, que você consiga ter autoconfiança, que você consiga ter autoconhecimento, autocontrole, né? Que você consiga mediar bem as relações que você tem,
né, que você esteja satisfeito com o seu desempenho. Uma das perguntas que nós fizemos aí no mês passado para os nossos alunos foi o seguinte: você está satisfeito com o desempenho que o seu cérebro tem frente às questões que surgem no dia a dia, né? Aí o pessoal pensava assim, né, falava, olha, poderia ser melhor, né? Então, na maioria das vezes, nós sabemos sim onde o calo aperta. Na maioria das vezes, nós sabemos sim onde entra a autossabotagem. E a Sim. gente sabe o caminho fora disso, né? E é legal essa iniciativa. É muito importante ainda a questão de você ter um mapa de ação, né? Então, a reserva cognitiva, investir em reserva cognitiva com um mapa de ação é excelente. Você saber de que forma proceder, como agir para conseguir resultados específicos, conseguir mensurar esses resultados, conseguir ver esses avanços, né? Tudo isso é muito importante. Eu acho que a gente precisa pensar agora mais do que nunca, né? Quantas pessoas que não precisaram usar a criatividade para conseguir sobressair nesse momento, né, que a gente está vivendo? Quantas pessoas não estão aí usando a criatividade, se reinventando, né? Palavra muito usada, já até cansaram, ninguém aguenta falar em reinventar mais. Eu não aguento reinventar mais, né? Reinventar dá trabalho, reinventar custa suor, reinventar custa dor de cabeça, né? Então, assim, talvez se você conseguisse ter uma reserva cognitiva melhor, se você conseguisse ter esse respaldo melhor, não daria tanto trabalho assim fazer isso. Então, por isso que eu digo, você guarda, é uma coisinha assim, que é um círculo que você pega na reservinha, joga para o atual. Pega na reservinha, joga para o atual. Então, você está usando, né? Mas você também tem uma predisposição ali para quando precisar, você está em cima e consegue aplicar na sua realidade. É isso aí. Fundamental. Isso mesmo, gente. A reserva cognitiva é uma maneira de melhorar a sua qualidade de vida, né? Não é só para, igual ele falou, não é para deixar guardadinha ali, não, para usar quando que precisar. Não, você vai melhorar a qualidade de vida em relação ao seu ser, ao seu bem-estar, a resposta do seu cérebro em relação às coisas, né? Então, por isso que a analogia ginástica para o corpo, ginástica para o cérebro existe, né? Porque do mesmo jeito que a gente não cuida do corpo só esperando que a gente precise de alguma coisa em relação a isso, tipo assim, eu preciso fazer o exame, eu preciso carregar um trem mais pesado, não. Porque você precisa de uma qualidade de vida, o cérebro também não é diferente. Né? Então, você cria essa reserva cognitiva, você melhora as suas respostas cerebrais em relação a qualquer âmbito da sua vida para ter uma qualidade de vida melhor. Isso é uma coisa importante. Sempre que a gente fala do cérebro, tem a impressão que a gente está falando dele, né? A gente fala ali da terceira pessoa, né? Ele, o cérebro. Não, é eu, o cérebro sou eu aqui, ó, né? É você, nós vivendo o seu dia a dia. Então, assim, eu vou ver o que eu faço, depois eu vejo o que eu faço com a reserva cognitiva do meu cérebro, dele. Mas como assim? Os principais órgãos, o computador do seu corpo, né? É o seu, é você, é consciência, é pessoa, é resolução de problema, é enfrentamento, né? Isso tudo, gente. Então, assim, tem que ter muito cuidado, tem que ter muita atenção, sim, com isso, não pode deixar para segundo plano. Claro, isso tudo alinhado a demais outras coisas, né? Eu não vou ficar aqui falando que é só reserva cognitiva. Não, pense num todo, mas pense como que isso pode ajudar você na resolução de problemas, nas questões do dia a dia, né? E aí a gente vai assim, acaba que foca, né, Jefferson, para cada público. Porque assim, Lucas, eu posso usar a minha reserva cognitiva para eu melhorar nos meus estudos? Pode, ué, reserva cognitiva. O que você quer estudar? O que precisa para você estudar? Então, primeiro, onde é que você precisa investir esse tempo e esse trabalho todo? Como você precisa sair da zona de conforto? De que forma? Lucas, eu posso usar minha reserva cognitiva para eu aplicar lá no meu trabalho, nas minhas relações? Pode usar sim, as suas reservas cognitivas lá nas suas relações vai mudar. Porque, pessoal, vai ampliar muito a sua visão, né, a sua perspectiva das coisas. Porque, como eu disse, funcionamento do cérebro, cognição, é o que nós somos. Nós somos cognição. Nós somos sensações, nós somos emoções, nós somos processos psicológicos, né, que a gente fala aí, habilidades cognitivas.
Às vezes, quando a gente fala, de novo, eu falando aqui lá da terceira pessoa, quando eu falo dela, da atenção, né? O que é a atenção? A atenção é o Lucas aqui falando, atenta ao tema, tentando buscar todos os elementos que eu preciso para deixar a minha fala mais clara possível. Né? Velocidade de processamento. O Jefferson me fala alguma coisa, opa, olha só, isso que o Jefferson pode falar, eu posso complementar aqui. Né? Coesão, coerência, isso tudo vem desse processamento que seu cérebro vai tendo. São milhares de sinapses, milhares de informação acontecendo ao mesmo tempo, né? Chega, ai, doeu minha cabeça aqui, tanto que eu estou pensando. Não é isso, né? Dá trabalho, mas é movimento. Exatamente. E é isso, gente. Lucas, você tem mais alguma coisa para adicionar em relação a esse tema? Bom, pessoal, olha só. Uma coisa que eu acho importante de dizer sobre... Eu não vi ninguém perguntando, não sei se o pessoal está comentando aí. Se alguém quiser fazer uma pergunta em relação ao tema, por favor, a gente está aqui para, né, a gente vai discutindo aí e vai dizendo algo. Pode fazer uma pergunta em relação à reserva cognitiva. A reserva cognitiva, então, em relação ao tema, principalmente em relação à Covid, né, em relação à situação Covid, não só a doença Covid, porque a gente fala Covid, às vezes a gente centraliza só na doença, na enfermidade. Eu acho importante a gente ver a Covid como uma situação Covid. Essa situação que atinge o âmbito social, né, que atinge o âmbito emocional, que atinge suas relações aí com a própria família, com os amigos, as relações de serviço, né? A sua relação consigo mesmo, talvez nós nunca em nossa vida, porque assim, é uma questão que vai entrar para a história. Algo que colocou a gente dentro de casa. Nós nunca ficamos tanto tempo com nós mesmos, né? Parados, ali, isolados. Então, assim, esse movimento aí de pensar em si, de pensar em cuidar de você, de pensar na reserva cognitiva, parte de uma decisão. Então, assim, faça uma boa leitura, procure um conteúdo saudável, cuidado, né? Eu gosto muito de usar uma fala que até o Cortella que fala. Nós temos muita informação hoje, muita mesmo. Né? A internet está aí para a nosso serviço à vontade. Mas ele diz assim, tem gente que navega na internet e tem gente que naufraga na internet. Então, cuidado, tenha muito cuidado com essas desinformações que tem aí, dessas coisas que geram cansaço, que geram angústia, que faz você ficar ainda mais recluso ou reclusa na sua zona de conforto, que pensa às vezes, nossa, vai dar muito trabalho resolver isso. Nossa, eu não quero nem pensar nisso. Mas e aí? Né? Quando você deixa alguma coisa de lado, qual que é o resultado disso a longo prazo? Né? Uma pergunta assim, interessante também, que rodou lá no começo da pandemia. Eu acho interessante como que as coisas elas vão girando e como que nós vamos normalizando as coisas, vamos assim, aceitando. Lá no começo da pandemia, nos primeiros 6, 7 meses de reclusão, o pessoal estava perguntando, e aí, qual que vai ser o seu legado da pandemia? O seu legado no sentido de, o que você está fazendo? Você leu um livro, você assistiu uma série, você fez... E aí, o que você fez? Falou assim, ó, enquanto eu estava em casa, eu estava fazendo isso. E aí, o que você fez? Né? Então, assim, é importante esse autocuidado. Né? Tem que ter muito carinho com você mesmo, com seu cuidado físico, com seu cuidado mental. Então, assim, peneirem bem, vejam bem as relações a que vocês vão estar expostos, né? Sejam relações diretas, indiretas, de cunho de redes sociais, de amizades, discussões que às vezes você pode escolher se participa ou não participa, porque nós estamos assim numa linha muito tênue, né, entre esse equilíbrio e essa bagunça total. Então, assim, é importante a gente ter esse autocuidado, essa autopreservação também, que é uma coisa que a reserva cognitiva ajuda, né? Quando você consegue ter um autoconhecimento melhor, quando você consegue ter uma autoconfiança, consegue ter uma atenção melhor, você consegue filtrar aquilo que de fato pode lhe interessar ou não. E você consegue seguir esse seu caminho. Eu acho que, de forma geral, é isso. Isso aí. Então, gente, hoje a gente já abordou um pouquinho como o nosso cérebro ele responde à estimulação, né? A estimulação para ter uma reserva cognitiva maior. E como que isso pode nos beneficiar na vida e em relação à Covid-19.
Nessa semana a gente está trabalhando a Semana Mundial do Cérebro. Nós vamos ter programação para a semana inteira, tá? Então hoje nós tivemos essa live sobre como a reserva cognitiva responde à Covid-19. Amanhã a gente vai ter um Turbinando o Cérebro, que vai ser um especial de 2 horas para você fazer exercícios para estimular o seu cérebro, para você saber mais como funciona essa criação de reserva cognitiva. Na quarta-feira teremos uma live nacional que vai falar das sequelas da Covid-19 e como que a ginástica cerebral pode ajudar. Na quinta-feira a gente vai ter uma outra live com um psicólogo que vai falar sobre dicas para ansiedade. E na sexta-feira a gente vai ter um vídeo surpresa bem legal da nossa unidade, tá? Que tem algumas dicas bem bacanas para vocês. E muitas surpresas vão ter durante essa semana, viu? A gente vai ter sorteio, a gente vai ter algumas coisas bem legais durante as nossas programações, tá bom? Quero agradecer bastante aqui ao Lucas, que é o nosso gestor pedagógico, é nosso educador, né? Ele é psicólogo, está sempre aqui ajudando a gente. E a gente está aqui para esclarecer, para compartilhar o nosso conhecimento, para que todos possam ter esse acesso, para que todos possam conhecer mais sobre como explorar e estimular o seu cérebro, tá? Quero agradecer a presença de todos. Lucas, quer falar mais alguma coisa? Sim, é só pontuar, né, como que é importante aí, pessoal. O Jefferson tocou no assunto, acabei não mencionando, né? Essa semana agora que a gente está comemorando aí a questão da Semana Mundial do Cérebro, é quando o mundo todo para aplaudir aí, né, e para verificar e para constatar tudo que está sendo produzido no que diz respeito à neurociência, tá? Então, claro, a gente está falando aqui em nome de Supera, né? E assim, não tem como falar de tudo que existe por trás desse nome, de tantos e tantos profissionais aí que atuam nessa área, né, que é o desenvolvimento humano, sim, né, em todos os seus aspectos, o desenvolvimento humano no que diz respeito a emocional, a profissional, a cognitivo. Então, assim, nós temos aí muitos profissionais empenhados em descobrir como o nosso cérebro aprende, como o nosso cérebro reaprende, né? Como o nosso cérebro se reinventa, se reestrutura. Então, se vocês tiverem a oportunidade de acompanhar as outras lives, acompanhem, porque é de muito aprendizado, é um tema que diz respeito a todos nós e que está aqui, ó, ao alcance de vocês. Né? Então, assim, aproveitem, acho que vai ter muita notícia pertinente, muita informação pertinente e que vai fazer uma mudança significativa, né, no conhecimento e na vida de todos vocês. Grato pela oportunidade, precisando, Bom, estamos à eu que agradeço. disposição. Nós que agradecemos, Lucas. Gente, um grande abraço para vocês. Fiquem ligados, a semana vai ser cheia de informação incrível, muita coisa boa para a gente cuidar, ó, da nossa cachola. Grande abraço para todos vocês. Tenham uma boa noite e até a próxima.